Beleza, pessoal? Vamos para um ponto importantíssimo dentro desse nosso contexto de revisão Hora da Verdade, Fundação Carlos Chagas, que é o CPC 03, um dos top 10 aí, assuntos mais explorados, com certeza, pela Fundação Carlos Chagas. Praticamente todas as provas de contabilidade vêm explorando a demonstração dos fluxos de caixa. Basicamente, pessoal, três formas de exigência da DFC nas provas da Fundação Carlos Chagas. A primeira forma que pode ser explorada são as classificações dentro dos três fluxos: fluxos das operações, fluxo de investimento e fluxo dos financiamentos. Então nós precisamos saber o impacto de cada uma dessas operações. Se ele te der lá uma aquisição de estoques à vista, vai impactar qual fluxo? Fluxo operacional. Uma captação de um empréstimo, fluxo de financiamento. Uma venda de uma máquina, de um ativo imobilizado, de um veículo, fluxo de investimentos. Então a gente precisa saber, nesse contexto, quais aquele fato se impacta primeiramente no caixa e qual é o fluxo, tá bom? Essa é uma das formas de exigência, não é a mais exigida pela FCC, mas nós precisamos saber. Segunda forma de exigência, questões envolvendo os métodos, né? E aí basicamente cálculos envolvendo a DFC. Nós temos aí dois métodos, o método direto e o método indireto. A diferença entre os dois métodos reside no fluxo das operações. O fluxo de investimento e de financiamento é igual em ambos os métodos. Perfeito? Então nós vamos estudar agora na sequência questões nesse contexto de método direto e na sequência questões envolvendo o método indireto. Tá bom? Então, basicamente, são esses três formas de exigência da FCC. Saber classificar os fluxos, uma questão mais teórica, envolvendo cálculos método direto e método indireto, aquelas questões clássicas. Essa, sim, a mais importante para a sua prova, que ele te dá um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do exercício e te pede um fluxo. Geralmente, o fluxo das operações, que é o mais complicado, mas isso nós vamos desmistificar aqui na sequência, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela que nós separamos aí. Primeira questãozinha trata justamente sobre o método direto. Fala o seguinte: Companhia Novo Horizonte elabora a DFC pelo método direto, são dadas as seguintes informações trazidas da sua contabilidade diferentes do exercício 2005. Então ele me dá saldo inicial da conta fornecedores, saldo final da conta estoque, CMV, saldo inicial da conta estoques e mercadorias e saldo final da conta fornecedores. Como que nós vamos resolver esse tipo de questão aqui? Você vai utilizar o seguinte, sempre essa forma aqui, ó, saldo inicial, nesse caso de fornecedores, mais compras, que são as entradas, né, menos as saídas, os pagamentos, vai ser igual ao saldo final da conta fornecedores. Perfeito? Então, saldo inicial mais entradas menos saídas é igual a saldo final, ok? E ela já nos fornece aí esses valores, né? O custo da mercadoria vendida, os dois saldos, inicial e final, beleza. Então, vamos lá. Então, nós temos que o custo da mercadoria vendida é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final, não é mesmo? Beleza, então quanto que é o CMV lá? 950 mil é igual a estoque inicial 380 mil mais compras menos estoque final. Cadê o estoque final? Menos 400 mil. Então, a gente precisa desse valorzinho de compras, ele não forneceu. Por isso que a gente utiliza, então, para calcular as compras, essa formulazinha de CMV igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Isolando aqui as compras, fazendo o cálculo, você vai achar o valor de 970 mil. 970 mil. Agora é só a gente aplicar aqui essa equaçãozinha, tá bom? Saldo inicial de fornecedores, 200 mil,
mais compras 970 mil, mais compras, menos os pagamentos, que é o que a gente precisa saber, ó, o valor pago a fornecedores, menos pagamentos, é igual a saldo final de fornecedores, que é igual a 260 mil. Isolando os pagamentos a fornecedores, nós vamos encontrar o valor de 910 mil reais. Beleza? Então, gabarito opção B. Geralmente o método direto ou envolve a conta fornecedores ou a conta clientes. Assim, as questões da FCC vêm nesse sentido. Então, se ele te perguntar quanto que foi pago a fornecedores, quanto que foi recebido de clientes, já sabe que é método direto. Aqui essa questão ela até falou método direto, mas tem questões aí que ela não fala que é método direto. Ela simplesmente te dá as informações e te pergunta quanto que foi recebido de clientes, quanto que foi pago de fornecedores. Você vai utilizar essa equaçãozinha aí. Saldo inicial da conta, nesse caso fornecedores, mais entradas, ou seja, as compras, menos saídas, ou seja, pagamentos, é igual a saldo final. Como nós não temos compras, mas ele te forneceu o valor do CMV. Então, o CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Isolou ali, achou o valorzinho da compra, coloca na equação e tá tudo certo. Beleza? Vamos lá para a segunda questão, que eu acho que trata sobre recebimento. O valor recebido de clientes. O valor recebido de clientes. Então, como que a gente vai fazer? Saldo inicial mais entradas menos saídas é igual a saldo final. Perfeito? Os saldos iniciais e finais, pessoal, eles são obtidos do balanço patrimonial. Essa questãozinha é um pouquinho diferente, porque ela te dá um balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, onde você vai encontrar saldo inicial e saldo final no balanço patrimonial. As entradas e saídas aí, elas vão ser as entradas, né? Porque a saída é o que ele quer, quanto foi o valor recebido de clientes. Então, as entradas são as vendas. Então, isso eu obtenho lá na demonstração do resultado do exercício. Perfeito? Vamos lá identificar então quais são esses valores. Saldo inicial de clientes, está aqui, ó, 110 mil. Vamos por lá então. Saldo inicial, 110 mil. Mais vendas, né, entradas. O que nós tivemos aí? Demonstração do resultado do exercício. Cadê? Receita brutas de vendas, 900 mil. Então, mais 900 mil. Menos saídas. Saídas são os recebimentos. Então, menos os recebimentos que eu quero. Recebimentos é igual a saldo final. Lá no balanço patrimonial da conta clientes, que é de 140 mil. Então, vamos por lá. É igual a 140 mil. Perfeito? Então, isolou aí os recebimentos. Agora virou continha de matemática aí. Isolando os recebimentos, nós vamos achar aí 110 mais 900 menos 140, 870 mil. Gabarito A. Perfeito, pessoal? Então, valor recebido de cliente, saldo inicial mais entradas menos saída é igual a saldo final. Valor pago de fornecedores, saldo inicial mais entradas, compras menos saída, pagamentos é igual a saldo final. Saldos iniciais e finais, balanço patrimonial. E essa parte aqui de compras, pagamento, compras, né, na verdade aqui as entradas, você vai buscar na demonstração do resultado do exercício, quando já não for fornecido aqui, ou ele te dá, né? Então, duas formas aqui de exigência, máscaras de exigência da FCC, nesse método direto. Basicamente é isso, então, geralmente são essas duas continhas, pode vir outra conta? Pode, a ideia vai ser a mesma, você vai utilizar saldo inicial mais entradas menos saídas é igual a saldo final. Os saldos você busca lá do balanço patrimonial, e as demais informações ali, dependendo da máscara da questão, se ela te der uma DRE, é de lá que você vai buscar essas informações, tá bom? Perfeito. Então, então são as questões sobre método direto. Agora nós vamos para uma questãozinha que explora o método indireto. O método indireto. E para a gente ganhar tempo aqui, eu já trouxe bem esmiuçado aqui nos slides, né? Até porque o nosso tempo é pouco para ver vários pontos aí. Então, essa é a questão clássica. Ela vai te fornecer um balanço patrimonial,
uma demonstração no resultado do exercício e vai te perguntar um fluxo. Nesse caso, qual foi o caixa gerado pelas atividades operacionais? O caixa gerado pelas atividades operacionais. Vamos lá? Então, elaborando já a DFC aqui de maneira mais descritiva, né, já trazendo para a gente ganhar tempo, nós temos a seguinte situação. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui para encontrar o resultado líquido ajustado. Então, nós partimos do lucro líquido e nós vamos efetuar ajustes das contas que não afetam o caixa. Exemplo, despesa de depreciação, ela impacta o resultado, mas não impacta o caixa. Ou que não fazem parte das operações aí finalísticas da empresa. Exemplo aí, o resultado, ganho ou perda na venda de imobilizado. Exemplo dessa questãozinha aí. Tá bom? Beleza? Pura? Show de bola. Então é isso. Vamos lá, ó, lucro líquido, só para a gente identificar. E depois a gente parte para o restante ali da resolução. Olha, lucro líquido está aqui, ó, 76 mil. Então vai lá, lucro líquido 76 mil. Tivemos aí despesas que não impactam. Geralmente, pessoal, é a depreciação. Depreciação está presente em praticamente todas as questões. Então, se ela impactou o resultado aqui, ó, despesa de depreciação, mas não impactou o caixa, então ela precisa ser somada lá. Vamos somar a despesa de depreciação. Beleza? Que mais que nós tivemos aqui? Prejuízo na venda do terreno. Ora, isso aí envolve um impacto lá nas contas de investimento. Então, a gente precisa fazer o ajuste aqui. Se reduziu aqui no contexto da demonstração do resultado do exercício, nós precisamos somar esse prejuízo, mais 23 mil. E a questão informa, também isso geralmente é o que ocorre, que ela fala que os juros, né, não foram pagos. Ora, se não foi pago, impactou o resultado, cadê aqui, ó, despesas financeiras de juros, só que não impactou o caixa, porque não foi pago. Então, se impactou o resultado e não impactou o caixa, nós precisamos ajustar. Nesse caso, nós vamos somar aqui a despesa financeira. Ok? Então, lucro líquido mais despesa de depreciação, mais prejuízo, mais a despesa financeira, a gente chegou no resultado líquido ajustado, ou lucro líquido ajustado, como queiram. Então, todo até agora informações extraídas da demonstração do resultado do exercício. Ok? Agora nós vamos partir para a análise do balanço patrimonial. Aqui no balanço patrimonial, pessoal, basicamente nós vamos se concentrar no seguinte: variações nos ativos operacionais, tirando então o disponível. Nós vamos olhar para essas continhas aqui. Ativos operacionais, tudo que tiver aí no circulante, exceto disponível, e variações nos passivos operacionais. Então, esse contexto aqui, ó. Tá bom? Variações aqui nos passivos operacionais. Passivos operacionais. Perfeito? Vamos lá. Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos um aumento de duplicatas a receber. Aumento de duplicatas a receber de 48 mil. Por quê? Nós tínhamos 26 e foi para 74. Houve um aumento de duplicatas a receber, não é mesmo? Aumento de duplicatas a receber. Tá bom? Aumento de duplicatas a receber. Então, ela vai aqui, ó. Vai aqui, variações dos ativos operacionais, aumento e duplicados a receber, 48 mil. Vocês vão ver que o ativo, lá do lado do ativo, a situação é inversa, tá bom? Já a gente vai explicar qual é a ideia nesse sentido. Então, se houve um aumento de duplicados a receber, ele vai entrar diminuindo, tá bom? E se houve uma redução, vai ser um aumento. Então, o raciocínio aqui é inverso. Perfeito? Então, nós tivemos aqui, ó, redução de estoques de 8 mil. Então, entra lá somando 8 mil. O que mais que nós tivemos? Seguros antecipados. Não tínhamos nada e agora nós temos 5 mil.
Houve uma contratação de um seguro. Se houve um aumento, o que aconteceu? É porque houve um desembolso de caixa, né? Você contratou. Então, por isso que a gente diminui aqui. Perfeito? Tranquilo, pessoal? É isso. E agora nos passivos, o que nós tivemos? O passivo é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Então, se há uma redução, há uma diminuição. Se há um aumento, há uma soma aqui, uma adição. Redução, você subtrai. O que nós temos aqui? Nós tínhamos 55 e agora temos 20 mil. Então, teve uma redução de fornecedores, né? Redução de fornecedores, então, de 35 mil diminui. Salários a pagar. Salários a pagar nós tínhamos 13, agora temos 19. Então, houve um aumento de 6 mil. E uma redução de adiantamento de clientes, de 15 para 10. Né? Nós tínhamos 15 e 10, então reduziu 5 mil, você diminui. Professor, e aqueles dividendos? Isso aqui, pessoal, dividendos a pagar, nós não tínhamos nada. Então, isso aqui é a distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos. Quer ver comigo como fecha a conta? Nós tínhamos aqui lucro líquido, cadê? Lucro líquido de 76 mil. Tá bom? 76 mil. Olha aqui como fecha a conta. 76 mil. Esse lucro ele precisa ser distribuído. Basicamente vai ser distribuído para reservas ou dividendos. Absorção de prejuízo, se for o caso, mas não é o caso aqui. Na reservas de lucro foi 61 mil. Não tinha nada, 61 mil. Sobra quanto de 76? 15 mil. Então, 61 mil foi para reservas e 15 mil foi para dividendos. Está aqui. Tem impacto em caixa? Não, não tem impacto nenhum. Você debitou o lucro líquido e creditou dividendos a pagar. Ora, se não envolve caixa, não há que se evidenciar em nada. Tá bom? Então, se liga que os dividendos sempre costumam gerar aí dúvidas dos alunos. Então, se liga nessa parada aí. Fechou, pessoal. Só temos isso, então. Fluxo caixa líquido das atividades operacionais, 42 mil. Perfeito? Esse é o gabarito aqui, 42. Então, gabarito, opção E. Vamos só aproveitar para identificar o que nós temos aqui de investimento e financiamento. Investimento, nós vamos analisar toda a variação do ativo não circulante, basicamente. Então, aqui vai ser investimento e financiamento, a parada aqui do passivo não circulante e envolvendo capital social, basicamente. Né? É isso que nós vamos olhar quando se trata de financiamento. Tá bom? Então, vamos lá para o investimento. Nós tínhamos aqui 154 e agora está zerado o terreno, né? Tá zerado. E a máquina nós tínhamos 0 e agora houve aí uma aquisição de 120. Perfeito? Tranquilaço? Conseguiram visualizar aí? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu já trouxe no slide também. Então veja que nós tivemos uma redução de terrenos de 131. Por que de 131, pessoal? Nós tivemos 154, mas percebo que houve um prejuízo de 23. Não é mesmo? Prejuízo de 23. Então realmente o que aconteceu aí? O impacto no caixa foi de 131. Né? Então eu vendi o terreno, houve uma redução lá em terrenos, isso houve um impacto, eu vendi o terreno, então dei baixo no terreno e a contrapartida no caixa, por isso que eu entro somando aqui, tá bom? 131. Por que não é 154? Porque nós tivemos um prejuízo, né? Nós tivemos lá um prejuízo, cadê? Prejuízo na venda do terreno de 23. Então, quanto que realmente impactou positivamente, quanto que entrou no caixa? 131. E nós tivemos lá aumento de máquina de 120.
Então, nós não tínhamos nada aqui em máquina e agora temos 120. O que significa isso? Que foi uma aquisição de máquina. Se foi uma aquisição de máquina, o que acontece? Houve uma saída do meu caixa. Então, nós vamos precisar diminuir esse aumento lá em máquinas, né? Porque houve uma saída de caixa. Percebam que está, então, aqui diminuído 120. Quanto que foi o fluxo de investimento? 131 menos 120, 11 mil. Se ele te perguntasse, o fluxo de caixa de investimento seria 11 mil. E financiamento? Vamos lá observar? Financiamentos, vamos observar os empréstimos. Então, nós tínhamos aqui 100 mil e agora está 120. Ora, houve um aumento de 20 mil. Ocorre que desses 20 mil, 12 mil são decorrentes de juros, despesas financeiras. Então, na verdade, foi 20 menos 12. Né? Isso sim que houve captação de empréstimos e que vai entrar somando lá. Então, nós tínhamos 100 e foi para 120. Só que de captação mesmo que impactou o meu caixa foi 8 mil. Por quê? Porque 12 são juros e esses juros ele foi informado ainda que não foi pago. Não foi pago. Então, aumentou o meu empréstimo a pagar lá, não é mesmo? Só que eu captei realmente que impactou meu caixa foi 8 mil. Que bacana, né? Então, 8 mil. E depois nós temos que observar o capital social. Nós tínhamos aqui 150 e agora nós temos 210. Então, houve um aumento de 60 mil. Aumento de 60 mil. Com base nas demonstrações, juros não foram pagos no valor da venda e não destinado. O que acontece, pessoal? Ele não falou nada. Se ele não fala nada do capital social, significa que o aumento foi em grana. E esse contrapartida vai ser aonde? No caixa. Digamos que aqui desses 160, ele informe que 30 mil foi em dinheiro e 30 mil foi em bens. Esses 30 mil em bens não vai impactar. Então, nesse caso, seria apenas 30 mil que impactou o caixa. Então, se liga que algumas questões lhe falam nesse sentido. Somente vai impactar o aumento de capital social quando for grana. Ok? Então, vamos lá. Fechamos aqui. Aumento do capital social de 60 mil. Então, o fluxo de caixa líquido do financiamento foi de 68 mil. Então, esse é o método tradicional de elaboração aí da DFC pelo método indireto. Então, fluxo de caixa líquido das atividades operacionais ficou 42, 11,68, variação líquida do disponível, 121 mil. Então, nós tínhamos lá um saldo inicial de 133, mais 121, 254. Olha que bacana aqui, ó. Olha lá, ó, saldo final 254. Então, esse saldo final deve bater, né, se tudo estiver certinho aí, todas as informações produzidas pelo examinador estão certinho, isso aqui tem que bater lá com o saldo do balanço patrimonial. Beleza? Então, pouquinho complicado aqui, mas enfim, né? Hora da verdade é revisão. Basicamente, esse é o método de resolução da DFC pelo método indireto, tá bom? Tem um método aqui mais prático, é o método da variação das disponibilidades. Né? Como que você vai elaborar basicamente por meio, né, desse método mais prático? Variação do disponível é igual fluxo de caixa operacional mais de investimento mais de financiamento. Então, como que funciona? Nós tivemos aí, já trouxe, né, aqui porque nós já calculamos o fluxo de caixa de investimentos, que foi mais 11, você calcula o fluxo de caixa de financiamento e aí pega a variação do disponível, 254 menos 133. De onde eu tirei isso, professor? Daqui, ó. Ó, variação do disponível. Vamos apagar aqui para não ficar... a gente se concentrar nas informações. Basicamente aqui, ó. Variação do disponível. Ok? Então, 133, 254. Olha lá, ó. Então, 254 menos 133 é igual ao fluxo que você quer, o operacional, mais 11 mais 68. Isolou o fluxo operacional, chegou nos mesmos 42. Essa é uma fórmula mais rápida de você elaborar.
Tá bom? Perfeito? Então, é isso. Por quê? Porque o investimento e financiamento é mais rápido, né? De você. Não precisa fazer todo aquele ajuste. Basicamente, você nem precisa aí realizar, né? Não precisa realizar o ajuste, você só vai analisar o financiamento, analisar o investimento e a variação do disponível. Nesse sentido. Claro que você precisa dar uma olhadinha lá na DRE para ver se a questão, né, de prejuízo no terreno, a questão da despesa financeira, para você não errar lá na hora da prova. Tá bom? Então, uma forma aí mais rápida de você resolver é esse método da variação das disponibilidades. Vamos embora. Mais uma questãozinha aí para a gente treinar. Vamos lá. A empresa corrente SA apresentou as seguintes demonstrações. Então, te deu um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do exercício e ele pediu, sabendo que houve distribuição e pagamento de dividendos de 70 mil e que as despesas financeiras não foram pagas, o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais foi em reais. Então, tá aí, né? Lucro líquido, 183 mil. Da onde eu tirei, dali do lucro líquido, show. Mais despesa de depreciação, sempre tem essa despesa de depreciação, tá aqui ela, então entra somando. Nós tivemos um ganho de equivalência patrimonial. Olha aqui, resultado de equivalência patrimonial, se não está entre parênteses é porque é ganho, porque tudo que é negativo está entre parênteses. Então, se houve um ganho, impactou o resultado, só que isso não impacta o caixa. Por que não impacta o caixa, professor? Ora, resultado de equivalência patrimonial, o ganho, ele não entra, né, no caixa. Esse ganho vai aumentar o investimento, CPC 18. Né? Ganho de equivalência patrimonial impacta o teu investimento aqui da empresa. Então, vai aumentar o investimento, não impacta o caixa. Então, acabou impactando o resultado, mas não impactou o quê? O caixa. Então, precisa ser ajustado. Vamos embora. O que mais que nós temos aqui? Ganho de equivalência, tá? Já foi. Despesa financeira que não foi paga. Né? Ela consta lá, 15 mil, e o examinador falou que não foi paga. Feito, fechamos o resultado líquido ajustado. E a gente vai para as variações dos ativos e passivos operacionais. Tirando o disponível, que nós só temos duplicatas a receber. Então, nós tínhamos 140 de duplicatas e agora nós temos 120. O que significa? Que houve uma redução, 20 mil nessa conta. Então, a empresa tinha 140 mil para receber e agora ela tem somente 120. Significa que houve uma entrada no caixa de 20 mil. Não é mesmo? Então, uma diminuição de duplicatas a receber acaba impactando positivamente o caixa. Tá vendo por que do raciocínio ser inverso? Está aqui. Eu falei que a gente ia demonstrar por meio das duplicatas a receber. Então, nós tínhamos 140 e agora tínhamos 120. Significa que entrou 20 mil no caixa. Se eu tinha para receber 140 e agora eu tenho 120, 20 mil entrou no caixa. Então, uma redução em duplicatas a receber significa que houve um aumento do meu caixa. Olha que louco. Né? E a mesma ideia, pessoal, já aproveitando aqui, dos fornecedores. Vamos entender por que a relação direta, nós tínhamos 160 mil de fornecedores e agora nós temos 119. Então, houve uma redução de 41 mil. Perfeito? Houve uma redução de 41 mil. Então, a empresa tinha 160 mil para pagar e agora tem 119. O que significa isso? Que ela pagou. Então, aqui está o caixa, houve uma saída de caixa. Houve uma saída de caixa no valor de 41 mil. Eu tinha 160 mil a pagar e agora tenho 119. Então, uma diminuição no passivo envolve uma diminuição no caixa. Por isso que é uma relação direta. Então, lá na hora da prova, para você não precisar ficar memorizando, é o inverso, não é só raciocinar com fornecedores e duplicatas a receber. Tá bom? Então, essas foram as variações aqui. Nós tivemos também a questão do imposto de renda e contribuição social, que nós tínhamos 0 aqui e agora está 93 mil. Né? Então, houve um aumento de 93 mil. Né? Então, houve um desembolso de dinheiro para pagar esse passivo. Então, eu provisionei mais imposto do que eu paguei. Então, esse excesso de despesa
em relação ao caixa e acaba evidenciado lá na DRE, cadê a DRE? Como despesa com imposto de renda no valor de 93, tá bom? Show de bola. Então é isso, né? Fluxo e caixa líquido das atividades operacionais, chegamos aqui em 274 mil. Investimento está zerado, porque nós tínhamos aqui, ó, 150 e foi para 156. Só que esse 6 mil aqui é o quê? O ganho de equivalência patrimonial. Então, na verdade, isso aqui não tem impacto nenhum no caixa, né? E o imobilizado de 300 foi para 290. Só que é a depreciação de 10 mil aqui. Não houve venda, nada. Então, não houve caixa. Veja que o investimento está zerado. E o financiamento, pessoal? O que nós tivemos aqui? Capital social de 300 foi para 310. Mais 10 mil. Ele não falou nada, então isso foi em grana e impactou o caixa. E empréstimo 210 para 225. 210 para 225. Então, houve aumento de 15, só que, na verdade, isso é somente a despesa financeira. Então, não houve impacto nenhum no meu caixa. Então, fluxo de caixa de financiamentos, mais 10. Aí tem a questão dos dividendos, né? Ele fala lá que os dividendos foram pagos. Olha o detalhezinho aqui, ó. Pagamento de dividendos de 70 mil. Tá bom? Esse pagamento de dividendos vai impactar o financiamento em 70 mil. Saiu do caixa menos 70 mil. Então, aqui foi mais 10 menos 70 mil. Então, fluxo de financiamento foi de 60 mil. Ok? Dá para fazer pela variação das disponibilidades? Dá. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui zero o financiamento. Pela variação da disponibilidade, a gente viu que o investimento é zero, financiamento nós tivemos menos 60, variação do disponível foi 214, de onde eu tirei isso? Daqui, ó, 240, 434, então houve essa variação, né, do disponível. E aí, isolou, nós tivemos um valor de 274 mil. Fluxo de caixa operacional. Ok? Show de bola? Vamos lá, mais uma questãozinha. 2018 para a gente fechar. Sabendo que as despesas com juros não foram pagas e o que o terreno foi vendido à vista, o fluxo de caixa corrente das atividades operacionais. Vamos resolver aqui pela variação das disponibilidades. Já trouxe aqui para a gente ganhar tempo. Então, o que nós tivemos aqui no fluxo de investimento? Uma redução em terrenos. Vamos dar uma olhada lá? Cadê o terreno? Ó, nós tínhamos 50 e agora ele está zerado. Então, houve uma venda de terreno, só que teve um prejuízo de 12. Então, quanto que entrou no caixa? 38. E nós tivemos um aumento de equipamentos. Olha, equipamentos estava 0 e agora tem 200. Então, houve uma aquisição de equipamentos. Então, houve uma saída, né, de caixa de 200. Então, fluxo de caixa de investimentos, 162. Agora, financiamento. Vamos para os empréstimos. 130, 140. Aumentou 10. Aumentou 10. Só que nós temos despesa financeira de 6. Então, 10 menos 6, realmente captado de empréstimo foi 4, porque 6 é juros. Então, fluxo de financiamento foi 4. Por que foi só 4? Porque o capital social está zerado ali. Perfeito? Olha que rápido, galera. Variação do disponível, 309 menos 290, está aqui. É igual a fluxo de caixa operacional menos 162 mais 4. Isolando 177 mil. 177 mil. Ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos mais uma? Acho que eu tenho aqui. Mais uma 2018. Balanço patrimonial, demonstração do resultado. E aí ele te pede o fluxo de caixa das atividades operacionais gerado no ano. Te deu as informações que a despesa não foi paga. Terreno foi à vista, aumento do capital foi 50 em dinheiro, olha aqui que eu falei, e 50 em imóveis. Então, o impacto realmente foi de 50.
Do valor dos imóveis, 50 foram pagos os recursos obtidos do novo empréstimo, o restante com recursos da companhia. Então vamos lá. Fluxo de caixa de... Aqui a resolução normal, deixei para vocês aí. Só vamos dar uma olhadinha aqui pelo método da variação das disponibilidades, que é um pouco mais rápido. Redução em terrenos, 230. Então nós tínhamos... Vamos dar uma olhada lá. Redução de terrenos. Então, nós tínhamos aí 150 e agora está zerado, né? Então, o que aconteceu? Houve uma entrada aí de 150, né? Perfeito? Que mais? Terreno foi vendido à vista, beleza. Mas a gente tem a questão, né, do lucro na venda do terreno. Olha aqui, ó, 80 mil. Então, por isso que somou lá. 150 mais 80 mil. Aumento em imóveis, a compra. Então, nós tivemos aqui uma variação, né? Cadê lá o imóveis? Ó, nós tínhamos 0, agora está 300, não é mesmo? E ele fala que do valor dos imóveis adquiridos, 50 mil foram pagos com recursos obtidos de um novo empréstimo. Então, na verdade, que saiu do caixa mesmo foi 250, olha que bacana, né? 300 menos aquele 50 que foi obtido por empréstimo. Então, fluxo de caixa de investimento menos 20. Vamos lá para o financiamento? Empréstimo e capital, basicamente. O capital em dinheiro a gente já viu que foi mais 50. E empréstimos, vamos dar uma olhada lá. Opa, vamos dar uma olhada. Aumento em empréstimo, balanço patrimonial, cadê você? Empréstimos de 100 para 157, então houve um aumento de 57, só que 7 mil é juros, então foi apenas 50, e os 50 em dinheiro, então fluxo de caixa de financiamento foi de 100. Variação do disponível, 323 menos 180, olha lá, disponível, 323 menos 180, é igual a fluxo de caixa operacional, busca aqui as duas informações, isola e chega no valor de 63 mil. E aí a questão, na mesma questãozinha, ela pede, né, o fluxo das atividades de. E aí fica mais tranquilo, porque a gente já fez, né? Que o de investimento ali, a gente viu que foi negativo em 20 mil. O gabarito, então, opção B. Ufa! Beleza, pessoal? DFC é doideira, né? Mas, enfim, mais um ponto aqui superado. Fechamos a análise de DFC, basicamente é isso. Então, método direto, pagamento de fornecedores, recebimentos de clientes, geralmente, e questão dos fluxos de caixa aí, operacional, de financiamento, de investimento. Nós temos aí o método de resolução mais padrão, que você vai ajustar o resultado líquido, e o método da variação de disponibilidade também te ajuda aí. O bom, tenta fazer a forma mais principal, dependendo do seu tempo, e se não der, tenta pela variação das disponibilidades aí, facilita. O bom é saber os dois para a prova, tá bom? É isso aí, fechamos então o nosso ponto aqui, destruímos, né? CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, as principais formas de exigência da FCC. Bons estudos, um forte abraço e eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu!